Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso sétimo tema sobre auditoria de processos. Hoje nós vamos falar de testes de auditoria. Quer entender melhor como é que funciona? Vem comigo, mas antes, dá o seu like, faça a sua inscrição, faça o seu comentário no canal como forma de melhorarmos aí o nosso material, o nosso conteúdo, sempre com o objetivo de te agregar informação. Legal? Vem que você vai entender o que são testes de auditoria. Testes de auditoria, na verdade, é uma forma que você tem de avaliar a efetividade do controle. Olha o que eu estou trazendo para você. E essa efetividade do controle, lembra que nos vídeos passados a gente falou de matriz de risco, onde eu tenho um objetivo, um risco e um controle. Pois bem, os testes de auditoria nada mais são do que a forma, o método, o critério que eu tenho para validar se esse controle ele é forte o suficiente para eliminar aquele risco. E aí tem duas questões. Se existir problema nesse teste, nesse controle, significa dizer que o risco ele é iminente, ele existe, que o controle precisa ser melhorado. E por outro lado, se não existir uma distorção, não significa dizer que o risco ele também não exista. Olha que interessante. Eu fico aqui com uma dicotomia técnica. Ora, se o controle não funciona, significa dizer que o risco ele pode acontecer, e se porventura não tiver problema no controle, também não significa dizer que o risco não possa acontecer. Como assim? Aí eu tenho que me aprofundar e mudar a minha forma de testar, que é o que a gente vai entender já já. Legal? Se a gente então precisa entender quando é que eu vou efetivamente efetuar meus controles, eu preciso compreender que a legislação pertinente, a NBC-PTA 330, ela diz claramente para a gente que nada mais, que o teste de auditoria nada mais é do que a garantia que o auditor tem em verificar se aquele controle ele é confiável. O importante aqui é a palavra confiável. Não é que ele seja bom ou ruim, ele precisa ser confiável. E essa confiança ela nasce desde o primeiro processo, desde o primeiro momento no qual o auditor vai conversar, entender e montar o seu planejamento do trabalho. Está com dúvida com relação ao planejamento? Olha lá o vídeo de planejamento. Mas é lá que o auditor vai compreender o significado e a validação inicial desse controle. Como assim? Eu elenquei aqui 3, 4 perguntinhas que eu vou compartilhar contigo para você entender. Vem cá, o gestor, o administrador, qual é a efetividade do seu controle? Como que ele funciona? Qual é o modo que ele é aplicado? Qual é a consistência da forma no qual ele é aplicado? Por quem que ele é aplicado? E quais são os meios que ele é aplicado? Se o auditor faz essas perguntas lá no planejamento e sem mesmo testar os controles, a empresa responde, aquele processo responde isso para eles, né? O modo, a consistência, por quem e qual é a forma do controle ser testado, isso já dá um conforto para o auditor no que diz respeito a garantir que aquele risco ele serve, ele tem uma certa blindagem. É isso que é importante. Falando da parte do auditor, né, o processo de seleção do universo a ser testado, o que testar naquele controle, passa por um processo de amostragem. Né? A amostragem é você selecionar uma parcela, né? A estatística diz isso. Você selecionar uma parcela daquela população para identificar dentro daquela parcela o funcionamento de acordo com o seu interesse. Uma vez, então, testado, validado aquela parcela, você pode extrapolar para as características gerais da população. E o que você tem que considerar efetivamente nessa amostragem, né? O mais importante de você considerar nessa amostragem é o risco do negócio, né? A atenção ao risco. Então é necessário que essa amostra, né, que você vai estar selecionando tenha uma representatividade da população.
Ora, se eu tenho ali 1 milhão de notas fiscais emitidas, se eu selecionar duas, não significa dizer que essas duas vão ter o reflexo e a garantia e a realidade das outras que completarem aquela população de 1 milhão. Então eu tenho que mensurar, e isso é muito importante, identificar a representatividade da população, eu tenho que identificar a fonte, a base desse processo de seleção, né? Porque muitas das vezes, será que eu estou selecionando a nota fiscal de acordo com aquela natureza a qual eu me proponho validar? Porque se eu quero analisar notas de entrada e selecionar a nota de saída, não vai me resolver. Todas 100% das notas de saída, isso não vai me resolver. Então é importante eu identificar ali a base e a fonte da informação. É necessário e é interessante eu quantificar o número de itens selecionados também para me garantir ali que eu tenha uma segurança adequada dentro daquele universo. A gente não pode deixar de esquecer os tipos de testes que existem, né? Independentemente da quantidade, da forma que eu vou estar selecionando esses testes, eu não posso me esquecer dos tipos de teste. Tá com dúvida? Consulta lá NBCT TA 330 ou então o nosso vídeo da aula passada, que ele aborda justamente isso. Os testes de detalhe e os testes analíticos substantivos, né? O teste de detalhe é aquele teste de validação de aprovação, de assinatura, de salvaguarda daquele item, e os testes substantivos, aqueles testes de circularização, aqueles testes de conciliação, de efetuação de análise de cálculos, né? Esse tipo de teste. Quais são os tipos de seleção, então, que eu faço? Douglas, eu já entendi que o objetivo do teste é verificar o controle, já entendi que a seleção está associada à garantia de uma representatividade da minha população, ali do meu quantitativo, já entendi os tipos de testes que existem. Como é que eu vou estar efetivamente selecionando? Quais são os tipos de seleção que eu tenho? Eu estou linkando aqui para ti alguns critérios. A seleção aleatória, então é o unidunité, e eu pego um determinado, se eu estou fazendo um teste ali de folha de pagamento, eu unidunité e seleciono ali aleatoriamente um funcionário, ou posso estabelecer um método sistêmico, todos os funcionários com a letra A, todos os funcionários admitidos no último ano para minha análise, enfim, é um critério sistemático metodológico. Eu posso definir também por questões monetárias, ou seja, aqueles funcionários com um salário maior, com um salário menor, ou numa faixa salarial de limitada a um valor mínimo ou valor máximo, é um critério também de seleção aceitável. Um critério de seleção ao acaso, que é diferente do aleatório. O aleatório eu considero números aleatórios. Me dá o primeiro, me dá o oitavo, me dá o quinto. E ao acaso eu não escolho, eu seleciono randomicamente ali dentro de uma base um determinado grupo e aí extraio aquele grupo para minha análise. E a seleção por bloco. A seleção por bloco é todos os funcionários da filial A, todos os funcionários do primeiro turno. Me dá as fichas cadastrais dele para eu poder analisar as fichas cadastrais dele. Todas as notas fiscais emitidas nas segundas-feiras na parte da manhã. Isso é um critério que a gente classifica por bloco. Legal? E olha que interessante que eu trago aqui, eu quero compartilhar contigo para a gente ler junto de uma forma muito tranquila, muito suave. Lembra que a gente montou a nossa matriz de risco? Pois bem, aqui então eu estou alongando, olha aqui direitinho, lá no topo, a gente está montando, estou alongando a matriz de risco. A descrição daquele fluxo, objetivo, risco, controle, e aqui eu estou detalhando, botei mais uma coluna com os tipos de testes que eu vou estar realizando dentro daquela, para garantir o funcionamento daquele controle. Eu vou fazer aqui, no caso, testes de detalhe e testes analíticos substantivos. Né? Os testes aqui de detalhe, eu vou selecionar uma amostra, estou olhando aqui contigo para a gente entender, uma amostra para verificar se está aprovado pela alçada competente. E o teste analítico, eu vou verificar se essa solicitação está de acordo com a natureza da operação. Percebeu? Testes, então, detalhe, testes analíticos substantivos. Está com dúvida? Olha lá o vídeo anterior. E em cima disso, eu monto o meu programa de trabalho. Está com dúvida com relação ao programa de trabalho?
olha também os vídeos anteriores que a gente vai entender. A gente falou bem legal sobre programas de trabalho. Aqui nesse caso aqui, eu quero testar, eu vou selecionar uma amostra de pagamentos. Observe que aqui o foco é em cima de risco de pagamento indevido, risco por pagamento aprovado por alçada não competente. Então eu tenho que solicitar aqui uma pessoa responsável à relação dos pagamentos e aqui na parte de baixo eu estou montando o meu programa de trabalho. Selecionar uma amostra e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer dois tipos de análise aqui nessa amostra. Eu vou fazer uma solicitação de pagamentos por pessoa autorizada conforme o sistema, onde eu vou verificar a alçada de aprovação, né, o pagamento realizado no período X ao período Y, e vou verificar se esses pagamentos foram devidamente provisionados dentro da competência do sistema. Pagamentos também da mesma forma realizados entre o período A e B. Estou fazendo dois tipos de testes aqui em cima dessas informações. E o que eu vou gerar de resultado, então, em cima desses testes? É através do documento, é através do papel de trabalho que a gente vai produzir referente a esses testes. Observa que então no cabeçalho eu boto os dois, meu objetivo, né? Eu vou verificar a conformidade do processo e verificar a devida provisão desse pagamento. São os dois objetivos. Eu botei até aqui, fazendo um link do meu programa de trabalho, aqui no cabeçalho, no alto do slide, e o item A e o item B, o teste A e o teste B. Para quê? Dentro da minha amostra, eu selecionei aqui um universo de X notas fiscais de pagamento, definido um determinado critério, que aqui no caso não vem se foi randômico, se foi pelo valor, se foi aleatório, enfim. Selecionei a minha amostra e de cada nota fiscal aqui de compra efetuada, e aí eu vou, em cima de cada nota fiscal dessa, analisar o cumprimento do passo A, verificando se eles foram aprovados pela alçada competente, e o cumprimento do passo B, verificando se eles foram previsionados dentro do período devido. Observe então que eu estou botando ok aqui para cada uma delas, mas tiveram algumas aqui que tiveram problemas, e eu estou destacando como referência, como nota A do item A e como nota B do item B. O que isso nos leva? Nos leva à conclusão do teste de auditoria, que eu estou também, dentro desse exemplo, trazendo aqui para você. O item A, eu estou dizendo que constatamos que o autorizante, né, o autorizado, não possui alçada limite para aprovação daquela nota fiscal. Naquele documento, ele foi adquirido sem a aprovação da alçada competente. Não tinha evidência nenhuma no documento que ele tivesse sido aprovado dentro dos critérios de alçada da empresa. E no item B, identificamos o registro incorreto do pagamento, ou seja, pior ainda, né? Foram notas pagas fora da competência, ou em duplicidade, ou a maior ou a menor, não importa. Isso tudo vai me servir de conclusão e base lá na frente. Aguarde os próximos vídeos, que a gente vai falar de relatório de auditoria, mas aqui eu já fiz o meu teste, já selecionei a minha amostra de notas fiscais, já apliquei o meu programa de trabalho e já diagnostiquei que algumas notas fiscais tiveram os dois tipos de problema. Concluo então que tem problemas sim, e aqui eu estou até quantificando esses problemas, né? Identificamos pagamentos fora da alçada 2 casos e pagamentos incorretos 3 casos. Vamos guardar essa informação que ela vai servir de base para a elaboração do nosso relatório. Legal? Observe então que a gente tratou o que é o teste, os tipos de teste, a funcionalidade, os critérios de seleção do teste, e eu trouxe aqui para você um exemplo, uma amostra, uma forma de você melhor ilustrar aí os testes de auditoria aplicada em cima de cada controle. Show? Legal? Compreendeu? Podemos seguir? Então não deixe de ver o nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá, fique na paz.